Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos à minha, à sua, à nossa TV Uma Circense! E hoje estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada. Esperamos que vocês tenham curtido e que divulguem, porque quanto mais gente vê, mais gente vê. Olha, é isso mesmo! É muito inteligente! É, prosmose. Mas continuando, para a nossa conversa de hoje, convidamos eles, os grandes! Grande não, grande mesmo só um, porque o outro nem tamanho de gente tem. Ô, Tapioca! Oi, Pilates. Não atrapalha! Ah, tá bom, vou ficar calado. Tá. Convidamos ao nosso picadeiro, eles, os grandes, os internacionalmente Desconhecidas! Ô, Tapioca! Não atrapalha! Pra ficar calado? É. De novo? Tá bom. Convidamos ao nosso picadeiro, eles, os grandes, os internacionáveis, os sensíveis! Ah, é verdade, eles são muito sensíveis. Ô, Tapioca! Agora sim, convidamos ao nosso picadeiro, eles, Gilberto Trindade e Alexandro Silva! Falar da formação das trupes de circo no Brasil é sobretudo falar sobre a história, né, do ensino e aprendizagem do circo. E aí um marco fundamental na saída desses saberes da lona para a formação das escolas é a Escola Piolim, nos anos 70, em São Paulo. Um outro marco muito interessante é a Escola Nacional de Circo. Isso porque esses saberes que anteriormente eram acessados apenas pelos circenses, pelas famílias tradicionais, passam a ser acessados por a comunidade no geral e, sobretudo, artistas. Essas sequências de escolas que vão trabalhar tanto a formação quanto a questão da cidadania através de projetos sociais, essa onda de escolas que parte do sudeste do país chega a Pernambuco através da Escola Pernambucana de Circo no ano de 1996. Dessa primeira formação da Escola Pernambucana de Circo, que nós vemos surgir a trupe, a companhia Tomara Que Não Chova. Essa mesma companhia depois vai passar a chamar-se Ícaro e 10 anos mais tarde vai passar a ser a companhia Brincantes, que está aqui hoje com a gente. Então, várias trupes, né, vão se articular a partir desses ensinamentos que são socializados, né, nas escolas de circo. Especificamente hoje, quando a gente fala de Pernambuco, fala da Escola Pernambucana de Circo. Mas outros projetos passaram a existir. O Circo da Trindade ele vem num contexto, né, a gente se formou há 16 anos atrás, onde as trupes, principalmente em Pernambuco, Recife, estavam começando a se formar dentro de um boom, que a gente pode dizer assim, de um grande circo internacional que teve um marketing muito grande. E a gente, com essa vivência, né, de estar vendo e de estar experimentando algumas coisas, a gente vai nesse boom, forma a companhia, né, de arte educadores. As trupes, né, tem essa coisa de não serem de famílias tradicionais, isso é fato, isso é sabido. E a gente começa a pesquisar e experimentar a coisa do circo, né? E aí a grande questão é por que surgiu isso? De onde vem? Assim, por um acaso, o Circo da Trindade ele se forma a partir exatamente onde a gente está aqui. Não tinha nada, era só um descampado, árvores. E a gente teve a felicidade de ter um grande mestre que foi o Palhaço Cascudo.
de uma família tradicional, né, itinerante, inclusive uma família que já tinha parado já por aqui, e a gente resolve confeccionar uma lona. Porque no universo das pessoas ainda hoje circo é lona, e na verdade a gente sabe que não é, né? Mas a gente tinha essa coisa do estereótipo, né? Da coisa, não, a gente, para surgir tinha que ter uma lona, a gente não tinha nem noção do que era uma lona de circo, nem tinha grana para isso. Amarra essa menina, pronto. Pronto, parou. Vira de costa agora. De costa. Vira de costa agora, bota a máscara. O que será? Bota a máscara. Isso. Vira de costas. Então, vou adivinhar o que você está pensando. Passando pela cabeça, passando pelos cabelos, passando pelo corpo todo. Vamos contar. É um. É dois. É três. É três e meio. É três e meio. Preste atenção. E virou. Virou. Ela queria uma espada, não era isso? Ela queria uma espada. Pega, menina, sua espada. Valeu, ei. Peraí, essa menina. Ei. Espera essa menina. Ei, essa menina, vai pegar teu balão, menina. Tá voando. Peraí, menina. Pega o balão, menina. Ei, essa menina, ei, essa menina, ei. Ó. Então era confeccionando uma lona, que era um sonho grande, né? Um estereótipo, e a gente também escutando essas coisas do circo tradicional. E como já foi falado, Alex já falou e a gente sabe, a gente não tem uma escola aqui no Nordeste, né? A gente tem a Picolino lá na Bahia, que é social e que, né, passa por perrengues, a gente sabe, como todas as instituições de cultura no país. Tem a Escola Nacional, né, que fica realmente descentralizada, e então com o Cascudo, nessa parte prática, né, da praxe, do fazer e do viver, a gente teve uma formação bem interessante, como também a parte acadêmica, porque o Marco Camarote estava acabando de fazer o palco no Picadeiro, recomendo a vocês para lerem, né? É uma edição já esgotada, infelizmente, da Fundação de Cultura da cidade do Recife, e ele chamou a gente também para completar essa pesquisa. E eu fico muito emocionado, isso é muito bacana, porque ele dedica o livro a gente, né? Isso, assim, é muito forte. E o Marco traz esses saberes, né? A gente começa a aprender sobre o que era essa vivência desse circo novo, né? Por que as trupes estavam se formando. E o Cascudo, ele traz essa parte exatamente do circo, né, prático, o circo de família, como eles se portavam, como eles se comportavam. Quando a gente pensa a dimensão entre circos itinerantes e trupes, os circos, eles são, de fato, estão em sua maioria, né? As trupes ainda têm um trabalho de fortalecimento, né? Tem trupes que já existem, que são consolidadas, como a Brincantes, como a Companhia 2 em Cena, como o Circo Trindade, mas quando você coloca elas ao lado dos circos itinerantes, que estão há muito mais tempo e que têm uma representação muito maior, ainda estamos caminhando, né? Ainda somos uma pequena representatividade. Um marco também na história e na formação de trupes é a vinda da ONG Doutores da Alegria para Recife. Os doutores vão ter uma sede e essa sede vai também, de certa forma, provocar uma formação, uma busca de formação, mais especificamente da linguagem do palhaço no nosso estado. E o que é uma coisa muito importante na cultura popular é dar crédito às pessoas, né? Esses mestres, porque a gente sabe que há uma tendência na cultura popular como um todo, a gente vai bebendo de fontes e a gente não dá os créditos devidos às pessoas de onde a gente bebeu,
né? E Cascudo foi uma delas, tem N pessoas que aí a gente ia ter que gravar muitos programas, mas aí eu consigo fazer uma pós-graduação e consigo que ela seja publicada. Ela foi patrocinada pelo Fucultura, a gente está em vias de fato para poder a sociedade conhecer. Porque não adianta só ficar esse conhecimento para a gente e a gente não poder dividir e dar os devidos créditos. Aí a gente segue também para a parte de formação. Como eu falei, a gente começou com uma formação, né, muito tosca, porque a gente não tem uma formação de fato como uma escola nacional, mas a gente conseguiu criar um método, conseguiu criar um link do que a gente vai fazendo e o que ficou nessa formação. A gente tem uma formação de diversas técnicas, mas o que ficou mais caro para a gente, o que a gente se dedicou, foram os aéreos. Eu estou apaixonado hoje pelos artistas e pela trupe do Circo da Trindade. Pensar também que a trupe ela exerce um papel muito importante no próprio circo, porque ela é responsável por divulgar os circos nos mais diferentes lugares. Né? Quando você pensa o circo tradicional, que precisa de toda uma estrutura para ser armada, para apresentar o seu espetáculo, as trupes elas estão fazendo circo nos mais diversos lugares, quer seja na praça, quer seja no hospital, quer seja no teatro, quer seja no evento corporativo. Então a trupe ela também tem essa função de difundir a arte do circo. Então a formação da gente, como muitas trupes, né, no Brasil, não se passaram por escolas formais, como uma escola nacional, como uma escola social, mas a gente passou pela formação desses circos famílias, que tem muito a contribuir, né, até hoje, passou pelo Marco Camarote, que inevitavelmente trouxe muita coisa do erudito pra gente, e as próprias vivências, a gente não pode negar as vivências que a gente traz enquanto artista, enquanto ser humano, né? Então os artistas do Circo da Trindade vieram com a arte e educação, vieram com o teatro, vieram com a dança, vieram com a música, e tudo isso a gente juntou nesse caldeirão e se formou o que é o Circo da Trindade hoje.